Pensa um pouco em como as coisas são feitas. Quase tudo que a gente conhece, historicamente, foi feito de um jeito, tirando o material de um bloco maior. Mas e se a gente virasse essa lógica de ponta cabeça? É exatamente isso que vamos explorar hoje. A manufatura aditiva, mais conhecida como a revolução da impressão 3D. Sabe, por séculos, séculos mesmo, fabricar qualquer coisa era basicamente isso. Pegar um bloco de material e ir tirando o excesso. Pensa num escultor com um bloco de mármore. É exatamente essa lógica. Começa com muito e vai tirando, tirando, até sobrar só o que se quer. Essa foi a regra por quase toda a nossa história. Mas aí, alguém parou e pensou: peraí, e se a gente fizesse o completo oposto? Parece uma pergunta simples, né? Quase óbvia. Só que essa pergunta foi a faísca. A faísca que começou uma revolução e virou séculos de pensamento industrial de cabeça para baixo. E a resposta para essa pergunta é essa aqui. É a alma da manufatura aditiva. Ao invés de esculpir, a gente constrói. A gente começa do zero, literalmente do nada, e um projeto que estava só no computador começa a tomar forma, camada fininha por camada fininha, até virar um objeto real, físico, ali na nossa frente. Ok, para a gente entender de verdade o poder dessa nova abordagem, o melhor é colocar os dois métodos, o antigo e o novo, lado a lado. Olha, a diferença principal é super simples de entender. A manufatura tradicional, a subtrativa, é o escultor. Ele tem um bloco e tira tudo o que não é estátua. Já a aditiva, essa é como montar um Lego. A gente começa com a base vazia e vai colocando bloquinho por bloquinho, só onde precisa, até a construção ficar pronta. Uma tira, a outra põe. Simples assim. Beleza, mas na prática, como é que uma ideia que está no computador vira algo que a gente pode pegar na mão? O caminho para isso é surpreendentemente direto e universal. Funciona basicamente em 3 passos. Olha só. Primeiro, tudo começa no computador, com o modelo 3D. É o projeto digital da peça. Segundo, um programa especial pega esse projeto e literalmente fatia ele em centenas, às vezes milhares de camadas 2D, super fininhas. Imagina as páginas de um livro. E terceiro, a impressora 3D entra em ação. Ela lê cada uma dessas páginas e vai construindo o objeto, uma camada sobre a outra, de baixo para cima. É um processo direto do digital para o físico, sem intermediários. Agora, um ponto importante. Quando a gente fala em impressão 3D, não estamos falando de uma coisa só. Na verdade, é um termo que engloba um monte de tecnologias diferentes, uma verdadeira família de processos. Vamos dar uma olhada rápida em 3 das mais conhecidas. Tem a FDM, que é a que a gente mais vê por aí. Ela funciona derretendo um rolo de filamento de plástico, sabe? Ótima para fazer protótipos. Depois tem a SLA. Essa usa uma luz UV, um tipo de laser, para endurecer resina líquida. O nível de detalhe é absurdo. E tem também a SLS, que é bem poderosa. Ela usa um laser para fundir um pó, que pode ser de plástico ou até de metal, criando peças super fortes. E olha, isso é só a ponta do iceberg. Certo, já entendemos como funciona, mas a pergunta que fica é: quando usar uma ou outra? Chegou a hora do grande embate, manufatura aditiva contra a tradicional. É aqui que a manufatura aditiva realmente brilha. A primeira grande vantagem, liberdade de design. É quase total. Dá para criar formas super complexas, orgânicas, que seriam impossíveis de fazer do jeito tradicional. Outro ponto fortíssimo é a personalização. Uma prótese médica, por exemplo, pode ser feita sob medida. E para quem desenvolve produtos, a prototipagem é, nossa, uma revolução. Uma ideia vira um protótipo físico em questão de horas, não semanas. E o melhor, quase não tem desperdício de material. Mas, claro, nem tudo são flores. A tecnologia ainda tem suas limitações. Para produção em massa, tipo, fazer milhares de parafusos iguais, o método tradicional ainda é bem mais rápido. A variedade de materiais também, embora esteja aumentando muito, ainda é menor. O tamanho da peça é limitado pelo tamanho da impressora e a precisão, bom, ela é boa, mas para ter um acabamento super liso, muitas vezes a peça precisa de um tratamento depois. Então, o que a gente tira disso tudo? Não é uma questão de uma tecnologia substituir a outra por completo. É sobre ter a ferramenta certa para a tarefa certa. E olhando para frente, o futuro da manufatura aditiva é, sem dúvida, muito promissor. E não estamos falando de ficção científica, não. Hoje mesmo ela já está fazendo a diferença. No setor aeroespacial e automotivo, por exemplo, estão criando peças mais leves e mais fortes. Na área da saúde, o impacto é gigante, com implantes e próteses personalizados que mudam vidas. E claro,
A prototipagem rápida continua sendo um carro-chefe em praticamente todas as áreas. E se o presente já é assim, o futuro, uau! A gente está falando de imprimir com novos materiais super resistentes, como metais e cerâmicas especiais. As impressoras estão ficando cada vez mais rápidas, chegando perto de competir com a produção em massa. E tem mais, a combinação com inteligência artificial e robótica promete automatizar tudo, criando fábricas inteiras que trabalham sozinhas. É um cenário impressionante. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. A gente está caminhando para um futuro onde a complexidade de uma peça não aumenta o custo dela e onde a personalização vira o padrão. A pergunta não é mais será que dá para fabricar isso? A pergunta passa a ser o que a gente vai querer criar agora? Porque no fim das contas, quando um projeto digital pode se tornar um objeto real com um simples clique, o único limite que sobra é a nossa imaginação.